as artes visuais e a educação artística e estética em Caicó. É um projeto patrocinado pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Neste vídeo, vamos refletir um pouco sobre os saberes ancestrais que se ligam à arte e ao patrimônio rupestre. A ancestralidade é tudo aquilo que recebemos das gerações anteriores, daqueles e daquelas que vieram antes da gente. Podemos pensar na ideia de hereditariedade, do que recebemos como herança, ou seja, se refere aos antepassados, às coisas, às ideias e valores que já existiam antes mesmo da gente nascer. A noção de patrimônio podemos encontrar nos dicionários como sendo um bem ou um conjunto de bens culturais, de importância reconhecida, que passam por um processo de tombamento para que sejam protegidos e preservados. Existem muitas evidências materiais que atestam a presença do indígena em Caicó e na região do Seridó. Os antropólogos que atuam por aqui já encontraram materiais cerâmicos e objetos feitos de pedra que eram utilizados como instrumentos cortantes. Esses profissionais também já identificaram espaços que eram destinados aos sepultamentos, além dos paredões rochosos que podemos apreciar pinturas e gravuras rupestres. Tudo isso legitima a nossa fala, sobre ancestralidade. Chamamos de arte rupestre as representações gráficas que foram realizadas pelo homem da era pré-histórica. No Seridó, podemos encontrar registros desse período nos seus diversos sítios arqueológicos que estão espalhados por toda a região. As pinturas rupestres são imagens que formam um conjunto conhecido como subtradição Seridó. A pesquisadora Gabriela Martin descobriu que o patrimônio rupestre encontrado aqui data de aproximadamente 9.000 anos antes do presente. Ao fazer essas pinturas na superfície das rochas, é possível que o homem e a mulher pré-histórica tivessem como objetivo exercitar a expressão, como também o desejo de se comunicar. Podemos deduzir que os nossos ancestrais deixaram registros das ocorrências do cotidiano. Essas hipóteses podem nos ajudar a compreender o passado e ampliar a nossa percepção quanto aos modos de vida e o desenvolvimento cultural e artístico da nossa civilização. Uma das práticas das aulas de arte é refletir e analisar esses registros com os estudantes com o objetivo de poder abrir novos caminhos investigativos que sejam capazes de desvelar hipóteses convincentes no que se refere ao comportamento, às crenças e aos valores cultivados pelos nossos ancestrais aqui no Seridó. Os registros rupestres da nossa região se apresentam tanto como pintura quanto como gravura. As pinturas correspondem àquelas composições que são realizadas com pigmento, são aqueles trabalhos em que foram depositados materiais para a elaboração da figura. Já as gravuras, também conhecidas como petróglifo, que são esses trabalhos feitos na pedra, essas impressões feitas na pedra, obedecem a uma ordem que desgasta a própria rocha, retirando o material para deixar a gravação. Com o instrumento vai se desgastando até formar a figura que se deseja. Eles criavam os espaços onde se abrigava, mas também usavam superfícies ao ar livre para criar, para se expressar, utilizando a rocha como suporte. As inscrições feitas ao ar livre são conhecidas no Brasil como Itacoatiara, que quer dizer pedra pintada, devido à influência da cultura tupi sobre a língua portuguesa. Os estudos de Gabriela Martin apontam que a grande tradição itacoatiara é tipicamente da região Nordeste, onde predominam grafismos puros, ou desenhos muito complexos, segundo ela, que na imensidão dos sertões têm se prestado muitas vezes às mais fantásticas interpretações. Esse tipo de gravura é encontrado normalmente próximo de cursos d'água. Nas situações de aprendizagem que a gente propõe na escola, incluímos sempre o patrimônio rupestre do Seridó como um conteúdo importante para ser problematizado. O objetivo é conhecer melhor esse patrimônio para que cada estudante saiba valorizar o que eles têm, além de construir e difundir novos saberes e explorar
com mais qualidade esse conjunto visual, né? Estabelecendo sentido sempre entre o passado e o presente. Sempre que a gente oportuniza uma visita como essa, né, aos alunos, aproveitamos para fotografar e assim a gente vai acrescentando essas imagens ao material didático que a gente tem para apresentar nas aulas. A ideia é contribuir para que haja maior conscientização dos alunos quanto a esse patrimônio. Destacamos alguns sítios arqueológicos da região, como o sítio Mirador, por exemplo, localizado no município de Parelhas, o sítio Xique-Xique 1 e 2, que está em Carnaúba dos Dantas, e o sítio Tanques, né, em Jardim do Seridó. São localidades como estas que formam o conjunto rupestre da subtradição Seridó e que, na medida do possível, buscamos oportunizar aos nossos educandos expedições pedagógicas, né, para esses espaços. Já tivemos oportunidade de visitar com os nossos estudantes alguns desses sítios, né, para que eles apreciassem in loco esse patrimônio. Antes de passeios investigativos como esse, a gente costuma abordar o assunto para contextualizar e situar a turma no tempo e no espaço. Durante os passeios, apreciamos as rochas com suas formas, texturas, suas cores, suas variações. A partir daí, a gente tem um novo desdobramento em sala de aula. A ideia é contribuir para que haja maior conscientização dos alunos quanto a esse patrimônio, né? Considerando tanto questões artísticas quanto estéticas e também simbólicas. No sítio Tanques, por exemplo, as gravuras rupestres merecem atenção especial, né? Pois são baixos relevos com pontos, linhas, planos que criam composições, na sua maioria abstratas, sobre um suporte rochoso, né? Os vários sinais gráficos encontrados nas imagens nos interessam porque isso é conteúdo do campo da arte, né? O estudo da arte rupestre pode aguçar a nossa percepção, ampliar o nosso repertório cultural e alargar a compreensão do universo simbólico. Portanto, o entendimento das elaborações imagéticas gestadas nos sítios arqueológicos aqui pelos nossos ancestrais acontece por meio da leitura de imagem, né? Para isso é necessário o ato de ver. Ana May Barbosa diz que, pelo exercício do olhar, é possível que a gente desenvolva a capacidade crítica do estudante. Portanto, essa prática deve estar associada a princípios estéticos, éticos, históricos, né? E é importante seguir alguns passos, como a descrição do que a gente vê, a análise, a interpretação e o julgamento. A descrição corresponde a prestar atenção ao que se vê, né? Na análise, a gente observa o comportamento do que estamos vendo, né? Já a interpretação é a parte do processo em que devemos atribuir um significado à obra, ao desenho. E, por fim, o julgamento, que é o momento em que a gente pensa sobre o valor do trabalho artístico. Quer dizer, nesse instante, o estudante pode emitir a sua opinião, mas essa opinião é sempre embasada, né? É sempre embasada em argumentos. Quando dedicamos atenção às imagens rupestres existentes no Seridó e passamos a olhar atentamente esse patrimônio, percebemos que se trata de imagens com temáticas diversificadas. Gabriela Martim assegura que elas evocam cenas ritualísticas de dança, de sexo, de luta, de caça, ou seja, do cotidiano, né? Com destaque para as representações da figura humana e de objetos. Encontramos no sítio Mirador, em Parelhas, resquícios de texturas visuais elaboradas a partir de sinais gráficos que formam uma composição ordenada e geometrizada muito bonita. Também tivemos oportunidade de conhecer o sítio Xique-Xique, em Carnaúba, no primeiro semestre de 2018, com um grupo de estudantes do SEJA Senador Guerra de Caicó. Naquela ocasião, fomos acompanhados por um guia local, que nos conduziu com segurança e também nos deu uma aula sobre o valor da ancestralidade. Foi um momento muito bonito, quando fazemos passeios expedicionários a sítios arqueológicos, costumamos desdobrar a atividade em sala de aula, propondo ao grupo uma situação de aprendizagem. Nessas práticas, elas oportunizam que os estudantes reelaborem o pensamento por meio de um trabalho expressivo. E cada um deles pode utilizar como referência os elementos que viu,
e que mais chamou a atenção, e também pode relacionar isso a uma gramática visual, né, que aprende na escola. Em uma escola pública de Caicó, né, nós propomos uma pesquisa sobre a temática com educandos de sextos e sétimo anos, e isso resultou em trabalhos em pinturas representativas, né, de uma época. Isso mostra que a história da arte do Seridó antecede a chegada dos colonizadores às terras brasileiras, né? Por fim, eu quero dizer que é importante e precisamos chamar a atenção das autoridades para o investimento em pesquisa, além de uma maior atenção a esse patrimônio, para que ele não corra riscos devido à desinformação da população em geral e a possíveis vândalos, né? A gente ainda vê crianças e adolescentes estudando a pré-história na escola sem conhecer os sítios arqueológicos da região. Então, tem professores que se preocupam em explorar as cavernas de Lascaux, na França, de Altamira, na Espanha, e não atentam para o patrimônio rupestre brasileiro. As pinturas da Serra da Capivara, né, do Parque Nacional do Piauí, por exemplo, são incríveis, né? Assim como são incríveis o patrimônio rupestre que a gente tem aqui nos sítios do Seridó. Então, não podemos deixar de admirar, de proteger, de cuidar do patrimônio rupestre local. Essa arte pode exercer grande fascínio nos alunos, seja do ensino médio ou do ensino fundamental. Chega um momento que esses estudantes precisam vivenciar uma experiência, né? Uma experiência com grafismo, uma experiência com a cor, uma experiência com as texturas, né? Que vem da observação da natureza, né? Da observação desses paredões rochosos que são presentes na nossa região e no nosso dia a dia.